Boa noite, sejam bem-vindos ao Roda de Entrevista. Estamos no ar pela TV Mais, canal 17.1. Você também pode acompanhar essa e outras edições pelo nosso canal no YouTube ou também pelo site tvmaisnews.com.br. Nosso entrevistado de hoje, gente, nasceu em Presidente Venceslau, interior de São Paulo. Começou sua trajetória como locutor, noticiarista na rádio de sua cidade natal. Com mais de 30 anos dedicados à comunicação aqui em Mato Grosso, ele passou por veículos como Rádio Cultura, TV Centro-América, TV Gazeta e atualmente está na TV Vila Real, onde segue firme como âncora e comentarista político. Também atuou na área pública e em campanhas eleitorais, deixando sua marca na comunicação política do Estado. No centro do Roda de Entrevista, recebemos hoje o jornalista Lúcio Sorge. E para entrevistar Lúcio Sorge, convidamos Elisimar Amorim, que é produtora na Rádio Cultura FM, Pablo Raul, que é estudante de jornalismo na Unic, e Vinícius Ferreira, jornalista. E você também pode participar enviando as suas perguntas ou comentários através do nosso WhatsApp 65996218569. Boa noite, Lúcio, o Elegância da Notícia. Obrigado por aceitar nosso convite. Que honra tê-lo aqui com a gente. Boa noite, Diego, Vinícius, Eli, né? Aí está aí Elisimar. Elisimar, mais conhecida como Eli. Boa noite ao Pablo e nesse início aqui eu já vou pedir a compreensão de vocês, né? Porque eu tenho mais intimidade do lado de outro cá. Lado. Aí hoje é o dia dele ser sabatinado. Bom, Lúcio, eu quero começar... E obrigado pelo convite. Não, imagina. Quero começar perguntando sobre o que te fez escolher a comunicação para você referência aí da comunicação aqui no estado de Mato Grosso. O que te fez escolher a comunicação para a sua profissão aí? Olha, eu atuava, como você disse aí no início, na abertura, numa rádio no interior de São Paulo como locutor de noticiários. E eu tinha um parente meu aqui, né, já falecido, e um dia ele me convidou para vir visitar Cuiabá, né? Aí não fui embora mais. O meu primeiro emprego aqui foi na Rádio Cultura, né? Como locutor e redator de jornalismo, locutor de jornal falado, né? Ainda a Rádio Cultura era AM, porque já fazem mais de 3 décadas isso, 30 né? anos. E também, nesse mesmo período aí, ingressei na TV Centro-América, né? No início era um jornal lá que eu apresentava lá às 6 horas da tarde, não era nem de noticiário. Estilo MT2 agora? Não, o MT2 foi depois, né? Foi o Jornal das 7, né? Que é o atual MT2, né? Mas antes desse teve um outro jornal lá, Jornal de Serviço, mas isso daí só os mais antigos é que vão lembrar, né? E quando eu entrei na Rádio Cultura, né, a título de curiosidade, né? Eu fiquei 6 meses sem carro aqui. Eu morava próximo da praça ali do Quilombo, né? E eu tinha que chegar na rádio às 4 da manhã. Eu sem carro e não tinha o ônibus Corujão. E não tinha Uber, né? Como hoje não tem. Tinha Uber. Tinha que ir a pé, né? Tinha que sair de casa um pouquinho antes das 3 da manhã para chegar lá a tempo de redigir um jornal de 1 hora. 1 hora. De 1 hora. Das 7 às 8 da manhã. Mas valeu a pena. Que legal, hein? A rádio é uma paixão, né? Não tem como você não gostar de um rádio. E quando chegava na Rádio Cultura, 10 para as 4, 15 para as 4, estava lá na porta um senhor de nome Carlos Roberto, que atende pelo apelido de Mortadela. Mortadela, que inclusive... Ele fazia lá o Alvorada Sertanejo. E às vezes, Diego, Eli, Vinícius e Pablo, às vezes, nesse trajeto, né,
Que, ó, é longe, hein? Praça do Quilombo até lá no Trinha. Não é perto. Né? E a rádio já era ali no Não, a Praça do Trinha. Quilombo, para quem não sabe, é ali do lado do Hospital São Benedito. Né? E às vezes dava uma chuvinha. E aí precisava de dar um pique, né? Dar uma corridinha, para não molhar muito. Só que é o seguinte, nesse trajeto longo, de madrugada, tem muito vira-lata na rua. Sim. Em cada esquina, um começava a me seguir. Nesse dia, começou a dar uma garoa a umas 2 quadras da Rádio Cultura. Aí eu dei um pique. Tinha uns 30 vira-latas atrás de mim. Nossa. Latindo. E a hora que eu chego na frente da rádio, quem estava lá? O irônico Mortadela. Mortadela. São histórias, né? Tá certo. Boa noite, Elise e Maia. Eli, para quem já conhece há muito tempo, que quem está em casa não havia, mas ela fazia parte da produção do Roda de Entrevista aí por um tempo. Seja bem-vinda aqui na bancada hoje, do lado de cá agora, participando com a gente. Hoje eu estou do lado de cá. Boa noite, Diego, Lúcio, aos meus colegas aqui de bancada. Lúcio, você é conhecido como a elegância da notícia. Quero saber de onde que vem esse estilo firme, porém equilibrado, de conduzir a informação política. Vou responder por partes. Elegância da notícia. Quem me rebatizou foi um grande amigo meu, né? Ele faleceu agora recentemente. Este rebatismo foi feito por Edivaldo Ribeiro. Saudoso. Né? E aí é o seguinte, para mim não é um apelido, virou uma marca. Porque em muitos lugares que eu vou, muita gente não me chama mais de Lúcio. Oi, elegância, oi, elegância. Então, Uma marca. né? Mas me repita aí a pergunta, Elise, que eu acabei me emocionando um pouco ao lembrar do Edivaldo e... A pergunta você é conhecido como a elegância da notícia. De onde vem esse estilo firme, porém equilibrado, na hora de conduzir a informação política? Olha, a questão do estilo, você tem que criar isso, né? Você cria isso. Por exemplo, nos comentários que eu faço na TV, você tem que, primeiro, pesquisar. Você não pode faltar com a verdade. Você não pode fazer acusações levianas. E você tem que dar uma informação correta para o telespectador. Aí vem o estilo, né? O meu estilo é esse, né? Às vezes sou irônico, né? Dependendo do assunto. Às vezes sou mais firme, né? Quando o caso exige, né? Entendeu? E olha, não faltam oportunidades para você ter que ser mais firme e puxar a orelha da turma, né? Tem isso quase todo dia. Boa noite, Vinícius. Vinícius, quantas vezes você já participou da bancada? Acho que essa é a minha 8ª vez. Nossa. E hoje eu estou tendo o privilégio de entrevistar o Lúcio. Querendo ou não, é uma Ícone inspiração aí para todos nós, né? Do jornalismo. que sonhamos em trabalhar com a comunicação. Eu que sou daqui, sou dessa terra, não conhecia essa história fantástica que você tem com a comunicação. Quando o Diego mandou ali o seu portfólio, eu falei, caramba. E o que me deixou mais assim curioso, dentre todos os meios que você já trabalhou, né, com a comunicação, foi a sua relação com o Dante. Eu queria saber como que era trabalhar com Dante de Oliveira, que querendo ou não, aí é uma referência, né, da política mato-grossense. E como que era a relação de vocês e o que te trouxe de experiência trabalhar com Dante naquela época? Olha, para começar o seguinte, o Dante de Oliveira foi, com certeza, o maior, maior não, para mim, no passado recente da política, o único estadista que Mato Grosso teve, né? Dante de Oliveira
faz muita falta nos dias de hoje. Eu saí da Centro-América em 1985, no final do ano, e fui para a Secretaria de Comunicação quando ele se elegeu prefeito pela primeira vez, né? Aí é o seguinte, aí no mês de maio, junho, ele foi convidado para ser ministro da Reforma Agrária do governo José Sarney. Eu fui com ele como assessor de imprensa do ministro Dante de Oliveira. E olha, a gente vive hoje um clima de polarização, né? Por vários fatores. Vamos pegar um deles aí. Anistia, né? Para anistiar manifestantes, como que eu falo? Manifestante, golpista. Porque nesse clima de polarização, né? A reforma agrária era o tema mais polêmico naquela época. Por exemplo, quem estava do outro lado do balcão que Dante de Oliveira estava, era um senhor que hoje é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Naquela época, Ronaldo Caiado era o presidente da União Democrática Ruralista, né? Ou seja, o Ministério da Reforma Agrária era a esquerda e a UDR não era a direita, era a extrema direita. Porque aí é o seguinte, a briga era por terra, era por propriedade, não é isso? E aí o que a gente sempre ouve é que a propriedade é sagrada, mas a reforma agrária era necessária e continua sendo necessária. Mas é um tema assim extremamente polêmico na época, né? Boa noite, Pablo. Boa noite, primeira gente, vez aqui na bancada. Primeira vez. Está no primeiro semestre de jornalismo? Isso, mas seja bem-vindo aí com você. Obrigado, Diego. Com a gente aqui na bancada. Boa noite, Diego. Boa noite, bancada. Boa noite, Lúcio. Lúcio, eu fiquei assim, muito curioso com a sua trajetória, né? Desde a sua vinda para Cuiabá, Mato Grosso. Eu quero saber de você o que te chamou para vir para essa capital mato-grossense, conhecida mundo lá fora, tipo assim, muito calor lá. O que te trouxe para cá? O que te motivou a vir para Cuiabá? Aquilo que eu falei no início. Eu tinha um parente aqui, um tio meu, me convidou para cá, né? Esse tio meu, ele tinha sido locutor, né? E também o seguinte, ele era assim uma espécie de cover. Se você não estivesse olhando para ele e ele cantasse, você achava que seria você pensava que era o Nelson Gonçalves cantando Boemia. Tinha um vozeirão. E ele era gerente de banco aqui, ele tinha muitos amigos, né? E aí, como eu disse aqui agora há pouco, ele tinha um amigo dele que falou, olha, conheço um pessoal lá da Rádio Cultura de Cuiabá e também conheço um pessoal lá da TV Centro-América. E aí eu fui e fizeram um teste e aí eu acabei ficando por aqui, né? O início meu aqui em Cuiabá foi esse. E aí não consegui mais ir embora. Ô Lúcio, você teve uma passagem lá por Brasília, onde você atuou no SBT. Conta um pouco pra gente dessa trajetória sua. Você chegou a participar de programas noticiários em rede nacional lá em Brasília? Sim. Naquela época, eles fazem o quê? Foi em 1987. O SBT já era do Silvio Santos, né? Ele tinha um noticiário nacional de nome Noticentro. E tinha um bloco... Noticiário político, né? E tinha um bloco que era apresentado lá de Brasília, o bloco político. Então, durante 1 ano e meio, eu fui o apresentador desse bloco do noticiário político lá de Brasília. E
recentemente, agora com o falecimento de Silvio Santos, eu acabei até fazendo uma espécie assim de revelação, entre aspas, lá no Jornal do Meio-Dia, quando ele faleceu. Falei, olha, eu tenho uma coisa que eu já usei do Silvio Santos. Aliás, várias coisas dele eu usei. Isso aqui. Porque ele usava no programa e depois ele mandava os blazers para as emissoras da rede SBT e das afiliadas. Ele usava uma vez só. Eu falei, ó, eu usei os paletós do Silvio Santos. Do ícone da televisão brasileira, legal. Inclusive, né? Vai lá, Vini, dá tempo de mais uma antes do intervalo. Você que é muito ligado na política, né? Se consagrou na profissão através desse tema, né? E nós estamos aí vendo um Mato Grosso cada vez mais, né? Nessa questão política, cada vez mais presente. Como que você avalia hoje a política do estado de Mato Grosso? Você acredita também que existe essa polarização, que a população acaba sendo prejudicada também com essa polarização que existe aqui no nosso estado? Olha, Vinícius, a polarização prejudica, não é só aqui não, ela prejudica o Brasil inteiro, né? Porque as pessoas, muitas vezes, elas deixam de tratar questões importantes para poder ficar em cima de temas olhando para as bolhas, né? Por exemplo, recentemente agora, eu sempre cito isso porque é relacionado com as mulheres. E é preciso defender os direitos das mulheres, principalmente no Estado, que é campeão de feminicídio, né? E aí é o seguinte, não faz muito tempo, apresentaram uma moção de aplausos lá na Câmara de Cuiabá para bater palmas para um projeto lá da Câmara Federal que passava a mão na cabeça do estuprador e esse projeto aí estava o dobro da pena para a mulher que foi estuprada. Então, é o que você me perguntou. A polarização prejudica, entendeu? Ou seja, as pessoas hoje têm políticos de estimação. Eu vou um pouco mais longe. Polemizar? Tá bom, vou polemizar. O Brasil poderá melhorar, e muito. Poderá resolver, na minha opinião, não é um dado científico, tá? Mas mais de 50% dos nossos problemas estarão resolvidos quando duas figuras colocarem o pijama e forem para casa. Essas duas figuras, uma atende pelo nome de Lula e a outra pelo nome de Bolsonaro. Vai ajudar bastante o Brasil, né? Porque essa polarização só arrasta o Brasil para trás. E a política? Bem rapidinho, por favor, Vini. E a política do Mato Grosso, Lúcio? Como que você avalia atualmente os nossos políticos aqui do nosso estado? Olha, tem gente boa, mas em menor número, né? Porque vamos pegar aí a Câmara de Cuiabá. Por exemplo, essa semana agora, nós tivemos lá uma operação policial, a denúncia da Delegacia de Combate à Corrupção de que vereadores receberam propina para aprovar um projeto, né, que interessava a uma empresa. Eles negam as acusações. Um dos investigados aí é o ex-presidente da Câmara, Chico 2000. Vinícius, este é o 5º ex-presidente da Câmara de Cuiabá
que enfrenta problemas com a justiça. Lá para trás nós tivemos Delcimar Silva, Delcimar, acho que Lutero Ponce, Chica Nunes e João Emanuel, né? Então é o seguinte, é o 5º ex-presidente. E aí é o seguinte, e aí reclamam esse carimbo que foi colocado pela sociedade. Reclamam, olha, aqui não é a casa dos horrores. Mas olha, tem muita coisa errada. Tá bom, não é a casa dos horrores. Quando o João Emanuel era presidente, ele falou assim, olha, é complicado administrar essa casa, porque aqui tem 25 artistas. Aí um desembargador, numa sentença, pouco tempo depois, falou, olha, a sensação que eu tenho é que na Câmara de Cuiabá, o plenário tem a cara de um picadeiro. No ano passado, um vereador aí que não se reelegeu, Renivaldo Nascimento, falou o seguinte, olha, se esticar a lona, vira circo. Vinícius, será que é essa representação que a população de Cuiabá merece? Não, não é, mas tem que ver o seguinte, é ela que vota, não é? É ela que escolhe essas pessoas. Tem gente boa, por exemplo, eu não conheço todo mundo, mas, por exemplo, 2 pessoas que eu vejo assim, com muita coerência política nessa Câmara e os 2 do mesmo partido, Daniel Monteiro e Maísa Leão, mas eu não conheço todo mundo, mas esses me chamam a atenção pela coerência política deles. Você acredita, Lúcio, que nessa nova legislatura, com essa renovação que teve, a Câmara pode deixar de receber esse título, esse nome de Casa dos Horrores, para a gente fechar esse bloco aqui? Vai depender, Diego, vai depender deles. Vai depender deles. Eles querem se ver livres desse carimbo. Precisam de ter vontade para isso, mas não vai ser agindo dessa forma. Ou seja, outro exemplo, fizeram lá uma moção de repúdio para criticar deputados sobre a história polêmica também do mercadinho dos presídios, não é? Aí é o seguinte, aí chamaram lá o vereador que foi o autor da moção de repúdio, chamaram ele de demagogo, politiqueiro, e que ele estava de olho, na verdade, na eleição de 2026. Ou seja, a pessoa se elege para vereador para usar a Câmara como trampolim para a Assembleia. É por aí? A população é que tem que julgar. Bom, com isso, roda de entrevista vai para o primeiro intervalo. A gente volta já, não saia daí. Prestem atenção nessas notícias que eu vou destacar agora. Mãe recebe foto de cadáver do filho desaparecido há uma semana em Mato Grosso. Outra notícia fala o seguinte: Justiça condena trio a 16 anos de prisão por tráfico de 241 quilos de maconha. E tem essa outra: jovem faccionado é torturado e morto por grupo rival na frente da sua família. E tem mais: adolescente é decapitado a mando de facção e tem corpo encontrado pelo avô. Sabe o que essas notícias têm em comum? Todas se referem a jovens que se envolveram com facções criminosas. Entrou para o crime, só tem 2 saídas: cadeia ou morte. Então não deixem seus filhos escolherem esse caminho, senão eles terão o mesmo fim. Mato Grosso é tolerância zero contra facções criminosas. Essa é uma mensagem muito séria do governo de Mato Grosso. Estamos de volta aqui com Roda de Entrevista, que hoje recebe o Elegância da Notícia, jornalista Lúcio Sorge. Lúcio, tem um vídeo que eu vou colocar aqui para você acompanhar e para você falar um pouco dessa pessoa, mas antes ela vai falar de você. Coloca na tela aí, Maurício, para a gente acompanhar. Oi, gente, tudo bem? Oi, meu amigo. Então, hoje é você o sabatinado do Roda de Entrevista. Olha, falar do Lúcio é difícil, viu? Tô brincando, é muito fácil. Porque eu sou apaixonada por ele. Eu amo
O Lúcio, ele é mais que um amigo. O Lúcio faz parte da minha família, faz parte da minha história, da minha trajetória. Eu só tenho que agradecer. Eu falo isso para ele. Nós dividimos a bancada lá do Jornal do Meio-Dia por 5 anos. E nesses anos, a gente fortaleceu uma amizade que é para poucos. E eu tenho muito orgulho de ter ele como meu amigo. Mesmo com a mudança, com a volta aqui para Goiânia, a gente se fala sempre. Sempre que pode, a gente se reencontra também. E ele sabe qual que é o sentimento que eu tenho por ele. Além de um grande amor, é uma gratidão enorme. O Lúcio me ensinou muita coisa. Se hoje eu sou quem eu sou, muito eu devo a você, Lúcio. Te amo, meu amigo. E Nayara Moura, obrigado, Nayara, tá brilhando lá em Goiânia. O que você tem a dizer de Nayara Moura, sua ex-participante da bancada com você lá no Jornal do Meio-Dia, sua colega de bancada? Eu fiquei emocionado aqui porque a pessoa que fez esse depoimento, ela é exagerada, né? Começar a conversa, ela exagera um pouco, né? Mas, sem dúvida nenhuma, dentro e fora do jornalismo, ela foi, continua sendo e sempre será a minha melhor amiga, né? A amizade nossa não tinha, assim, limites, né? Ela conversava tudo comigo, eu conversava tudo com ela, né? E também o seguinte, ela falou, ele me ensinou, foi o que ela falou, né? Falou. Me sugeriu e tal. Eu também aprendi muito com a Nayara Moura. E aí é o seguinte, ela é uma craque, né? Por isso que está fazendo esse sucesso estrondoso lá em Goiânia, né? Tentar resumir a minha amizade com ela é minha alma gêmea. E ela ainda confidenciou que da última vez que esteve aqui tomou café da manhã com você antes de ir embora de voltar para Goiânia. E vocês também tinham a parceria do pedal juntos, né? A gente pedalava, né? Aí a Nayana Brigado também ia, né? Uma pena que ela foi lá para Goiânia, mas o pedal ainda continua. Tá pertinho da gente aqui, ela não centro-oeste ainda continua. Ainda. Vai lá, Elisimar. Lúcio, ainda... Mas foi Gostou? Uma surpresa, né? Me emocionei. Prontamente ela mandou o vídeo e ela gosta muito de você, dá pra ver. Vai lá com você, Eli. Lúcio, ainda falando sobre polarização, como você enxerga o papel do jornalista em manter a imparcialidade? Eli, não é fácil. Não é fácil. Mas, porque é o seguinte, como hoje essa polarização é muito grande, se você criticar desse lado aqui, do lado esquerdo, né? E você é criticado de volta, né? O dia que você fala bem da esquerda, a direita te critica. E o inverso é totalmente verdadeiro. Ou seja, a gente tem que procurar checar a informação, né? Passar a informação correta para no meu caso, para o telespectador, né? No nosso caso aqui, mas, por exemplo, dentro das redações, existe um patrulhamento terrível. Não é só nos grupos de família que amizades se perdem, né? Dentro das redações, às vezes não chega a ter inimizade, mas muda a relação das pessoas, né? Muda. E isso é muito ruim. Então, mas no trato da notícia responsabilidade, seriedade e imparcialidade, né? Doa a quem doer. Eu queria fazer mais uma pergunta. Vai lá, Eli. Você já sofreu alguma tentativa de censura, conselho, para aliviar tom com o entrevistado?
Ainda mais que ele faz comentários lá, Comentários né, do blog políticos, dele, sim. inclusive. Imagina. Entrevistas também com os políticos. Não. Dos superiores? Não. Não, nunca. Nunca. Nunca teve isso. Até porque é o seguinte, quando você atua nessa linha de análise, de opinião, de comentário, você está dentro de uma empresa, você conhece a linha editorial dessa empresa, só que nunca pediram para mim assim, seguinte, olha, alivia para fulano, para Beltrano. Isso nunca me pediram. Mas o profissional que tem essa leitura da empresa que ele trabalha, da linha editorial dessa empresa, é por aí que ele tem que se pautar, não é? Vai lá, Pablo. Lúcio, ao longo da sua carreira, certamente venceu momentos assim marcantes. Poderia compartilhar com a gente uma experiência, uma cobertura jornalística assim, que marcou a sua trajetória? Tem uma. Vou pegar o gancho aqui da sua pergunta com uma colocação feita pela Eli. Ela falou assim, já teve censura? Na ainda TV Gazeta, tinha um programa lá que era polêmico. O nome dele, Terceiro Mundo, né? Era assim, o entrevistado ia lá, ele sabia que ia ser questionado até não querer mais, mas ele ia, né? Ele ia. Teve um caso aqui de um juiz que ele era acusado, me parece até que ele foi aposentado compulsoriamente, acho até que ele já faleceu, mas por isso eu não vou citar o nome. Mas muita gente vai saber. Ele foi dar uma entrevista nesse programa, era um programa de 1h30 aos domingos, à noite. Quando eu cheguei na TV, o mediador do programa era o grande profissional, né, de jornalismo e de marketing, de Elcio Moreira, né? Muita gente conhece ele. Aí ele falou assim, Lúcio, dá um pulo aqui. Falei, pois não. Olha, o juiz já chegou aí, só que ele estabeleceu uma condição para participar do programa. Falei, qual? Ele falou, você não participar. Falei, é? Falei, Aí eu falei, Gelson, é importante a entrevista, não é? Ele falou, lógico que é importante. Tinha uma acusação de que ele tinha soltado uma traficante de cocaína do presídio, sem ela ter direito à liberdade. Aí eu falei, bom, eu vou concordar, mas com duas condicionantes. Ele falou, quais? Qual a primeira? Falei, no início do programa, você pergunte a ele por que é que ele me vetou. Falou, tá bom, eu pergunto. E qual é a segunda condicionante? Eu falei, vamos cronometrar o tempo da resposta dele e você me dá o mesmo tempo lá no final. Ele falou, fechado. Tá bom. Aí ele perguntou, doutor, por que é que o senhor não quis que fulano participasse? Aí ele falou assim, o juiz, falou, olha, ele é muito... A grande acusação que ele fez é muito irônico, né? Ele usa de muita ironia e eu não gosto disso. Aí lá no final eu fui responder. Eu falei, olha, estou orgulhoso, envaidecido, lisonjeado, porque a grande acusação contra mim foi de que eu sou irônico. E eu uso ironia mesmo, né? É um recurso que eu tenho, né? Sem agredir, sem ofender. Falei, aí eu disse o seguinte, eu estou orgulhoso porque eu ficaria preocupado se ao invés de ironia me dissessem que eu faço da minha profissão um balcão de negócios. Vai lá, Vini, com você. Aí
Aí ele fez antes do processo tem uma notificação, né, extrajudicial, não é isso? Aí o advogado perguntou assim, olha, o juiz quer saber se você falou que ele faz da vida dele um balcão de negócios. Quer que eu responda? O advogado perguntou. Falei, responde o seguinte, que eu falo por mim. Respondendo a censura e a colocação do Pablo aí. Vai lá, Vinícius. Lúcio, você disse que muitos vereadores, né, usam ali da Câmara para estar fazendo como um trampolim para as outras futuras eleições. Como que você vê o cenário de 2026 para Mato Grosso? Nós temos aí uma possível candidatura da deputada Janaína com o Senado, o governador Mauro Mendes também possivelmente vindo buscar uma vaga ao Senado, e alguns vereadores também que já estão se preparando aí para buscar uma vaga na Assembleia Legislativa. Como que você acredita que está esse movimento político aqui já no estado de Mato Grosso para as eleições do ano que vem? Olha, por exemplo, hoje tem aí Otaviano Pivetta é o candidato preferencial de Mauro Mendes para sucedê-lo no governo do estado, né? Primeiro ponto. Agora, Otaviano Pivetta vai consolidar a candidatura dele? Está tentando, né? Porque eu tenho visto ele, até estou feliz com isso, né? Porque eu tenho visto ele com muita exposição na mídia e normalmente com um largo sorriso estampado no rosto. Ele não era assim, né? Ele era mais sério, mais sisudo, mais sistemático. Aí o seguinte, foi feito agora o anúncio, né? Ontem foi feita a oficialização da federação União Brasil e o PP, né? Virou União Progressista. Aí o seguinte, no PP tem Blairo Maggi e tem quem? O comandante das obras da 163, o ex-senador Cidinho Santos. Ele falou, olha, meu candidato é o candidato do governador Mauro Mendes, mas a minha impressão é o seguinte, se o Pivetta não consolidar a candidatura dele e o cavalo passar arriado, Cidinho Santos vai montar. E outra coisa, a eleição mais disputada do ano que vem será para o Senado da República. José Medeiros, candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Né? O Wellington Fagundes está assim muito próximo, parece que o Valdemar da Costa Neto já convenceu o Bolsonaro que o Wellington Fagundes deve ser o candidato ao governo aqui. Zé Medeiros, candidato ao Senado. Mauro Mendes sinaliza para o PL. Mas e aí, o que fazer com Otaviano Pivetta? E aí o seguinte, uma outra briga, entre aspas, aí, em 2026, para o Senado, já começou, envolvendo o governador Mauro Mendes e a deputada estadual Janaína Riva, que poderá, inclusive, ser uma candidata avulsa ao Senado. Não está ligada a nenhum candidato ao governo. São dois os senadores que serão eleitos. Aí é o seguinte, tem o primeiro e tem o segundo voto. Ela, tendo uma candidatura avulsa, e ela o seguinte, direita ou centro-direita. Existe uma tendência de que grande parte do segundo voto pode ir para ela. E Janaína Riva e Mauro Mendes já estão batendo de frente em vários temas. Vocês têm acompanhado aí no dia a dia. Mas olha,
vai ser uma eleição Acirrada. emocionante. Bom, com isso, o Roda de Entrevista vai para o último intervalo. Voltamos já já com mais Lúcio Sorge aqui no Roda de Entrevista. Não saia daí. Estamos de volta com o último bloco do Roda de Entrevista, que hoje recebe o jornalista Elegância da Notícia, Lúcio Sorge. Ô Lúcio, quando você retornou aqui para Cuiabá, você também retornou para a TV Centro-América, né? Lá você apresentou o Bom Dia Mato Grosso, que inclusive a sua ex-colega de bancada esteve lá apresentando o Bom Dia Mato Grosso. Você foi um dos primeiros a apresentar esse programa lá na TV Centro-América? Olha, eu não me lembro se foi o primeiro, né? Quando eu voltei de Brasília, ele hoje acho que é o presidente do grupo todo, mas na época ele ainda era o vice-presidente do Grupo Zaran, o Antônio Carlos Moreira Turqueto. Ele me encontrou, esposa da Márcia Zaran, filha do ex-Zaran já falecido. Aí eu me encontrei com ele no aeroporto, ele falou assim, olha, você está voltando para Cuiabá e tal, eu vi que o Dante deixou o ministério, de repente, dá um pulo lá na TV, você podia voltar para a TV. Falei, tá bom. Só que, na época, o diretor-geral aqui da TV Centro-América, ele não gostava muito de mim. Aí eu fui lá conversar com ele, eu falei, olha, encontrei o Caio Turqueto, ele manifestou lá interesse que eu voltasse para cá, aí eu vim aqui para ouvir sua opinião. Ele falou, eu vou pensar, e aí eu volto a te procurar. Até então, eu apresentava jornal com telepronto, né? Só com telepronto. Aí é o seguinte, como ele não gostava muito de mim, pelo menos é o que as pessoas me falavam, ele, ao invés de me colocar nesse jornal onde o apresentador apenas lê, ele teve uma outra ideia. Eu não sei se foi uma casca de banana para mim, mas se foi, o resultado foi outro. Ele me colocou no Bom Dia Mato Grosso para fazer entrevista. De repente ele achou que não ia dar certo. Resolveu minha vida. Quer dizer, eu acho que me dei bem, né? Eu acho que me dei bem, né? Sendo âncora, entrevistador, né? E aí disso daí parti para fazer análise, comentário, dar opinião, então foi essa forma aí. E hoje é um respeitado comentarista político, né? Faz análises aí todos os dias lá no telejornal. Menos, mas agradeço. Menos. Vai lá, Pablo, com você. Como lida com pressão ao vivo, quando o assunto, o tema são mais delicado ali, ou polêmico? Olha, essa pressão existe. E às vezes ela vem do próprio entrevistado, né? Porque tem entrevistado que às vezes a pessoa não gosta do questionamento. E aí a pessoa quer inverter, né? Quer passar a te questionar. A palavra-chave, Pablo, equilíbrio. Essa é a palavra-chave. Não aceitar nenhuma provocação, mesmo que provocado, né? E hoje, nessa polarização que existe, as pessoas ficam esperando, não é aquele da Rede Globo, desculpe a nossa falha, não. Ficam esperando a falha de um jornalista para detonar ele. Mas detonar onde? Lá na terra de ninguém, na rede social. Aí eles ficam esperando. Por exemplo, hoje, nesse patrulhamento que existe, vou confessar aqui, eu tenho muito mais cuidado nos questionamentos quando eu entrevisto as mulheres, entendeu? Não por causa delas, mulheres, mas por causa de quem quer encontrar, como que
aquele candidato de São Paulo falava, é o recorte. O recorte. O recorte para detonar aquilo que seria, teoricamente, uma falha, um escorregão do jornalista. Vai lá, Vinícius. Você pontuou uma questão aí interessante, que é a terra de ninguém, que é a rede social, que hoje em dia, querendo ou não, todos os meios de comunicação, né, utilizam aí para poder levar, né, informação para as pessoas. Muitas dessas informações falsas, mas também informações muito, muito importantes. Como que foi a sua lida com as redes sociais, com a chegada das redes sociais como um veículo de comunicação também para a população? Agora, só observando o seguinte, Vinícius, muitos veículos, a maioria, né? Hoje todos os veículos de comunicação, eles se renderam às redes sociais. Mas os veículos de comunicação que tenham responsabilidade, seriedade, imparcialidade, não trabalham com desinformação e fake news. Tem que levantar o fato, tem que checar, tem que confirmar. Porque, olha, a fake news ela é mas muito perigosa. Pode destruir a vida de uma pessoa, né? Só que é o seguinte, defendem aí que a rede social não deve... Olha, não é censura. Não, eles querem censurar. Não. Eu não defendo censura. Eu defendo controle. Vinícius, você pode falar o que quiser lá na sua rede social, mas o seguinte, tem que ter lá a sua digital. Você pode falar o que quiser do Diego, da Eli, do Pablo, de mim. Agora, você se responsabiliza por isso. Por exemplo, aqui, o Diego, se ele falar uma inverdade aqui, em tese, tá, Diego? Só um exemplo, pode ser eu. Sim. Se lá na TV Vila Real eu falar alguma coisa que não é verdade, tem instrumentos legais, né, que as pessoas vão usar para me acionar. Lá na rede social, não. É terra de ninguém. As pessoas falam o que querem. E aí é o seguinte, na rede social tem outro problema. Lá, muitas vezes, não se discutem temas, ideias. Se discutem pessoas, né? Não dizem para você, Vinícius, olha, eu não gosto da sua ideia por causa disso. Não fala isso. Primeiro eles te xingam, te agridem, te ameaçam com palavras de baixo calão. E é essa rede social que muita gente defende. Que tem um outro nome, né? O nome aí é milícia digital. É isso? Você acredita também? Vini, eu tô bem apertado com o tempo. Vou passar aqui pra Eli. Tá. Aí eu volto com você daqui a pouco. Vai lá, Eli. Lúcio, você tem uma postura muito clara em relação a temas políticos. Como você lida quando as pessoas discordam da sua opinião? Das críticas, né? Quando elas não concordam com algo que você falou. Eli, é por isso que eu disse que quando eu escolho um determinado tema para fazer um comentário, para fazer uma análise, eu tenho que me embasar naquilo. Eu tenho que ter informação. Eu tenho o seguinte, eu não posso colocar alguma coisa numa análise, num comentário, que eu não consiga sustentar com argumentos. Essa é a linha. A pessoa até pode discordar por outros motivos, mas ela não pode dizer, olha, você não falou a verdade. Eu não posso correr esse risco a fazer uma análise, a fazer um comentário, porque senão eu perco o direito de continuar fazendo isso. Ô, Lúcio, conta pra gente um pouquinho, tá acabando o nosso tempo, como que é a sua rotina lá na TV Vila Real para apresentar o Jornal do Meio-Dia, de segunda a sexta, ao lado lá de Camila de la Valle. Conta pra gente um pouquinho sobre essa rotina sua aí, diária. A rotina, às vezes, começa antes de lá, né? A rotina, às vezes, começa lá na Rádio Cultura, né? Ou na Vila Real às 8 também, da manhã, filme, ou né?
na Rádio Vila Real, onde eu faço comentários políticos, né? Lá na Rádio Cultura, com a Michele Antero, né? Figueiredo e com o Antero, né? Lá na Vila Real, com o DS, Daniel Santos, com a Nayana Bricá. E lá na TV é o seguinte, eu vou para a TV 11 da manhã. Só que é o seguinte, a gente começa a viver o jornal bem mais cedo, né? Por exemplo, eu converso todo dia com a editora, tipo 8h30, 9 horas da manhã, converso com ela, ela me passa qual é a previsão de pauta que ela tem, as reportagens que ela tem, né? E nesse momento aí a gente também define o tema do comentário que eu vou fazer. E eu prefiro sempre fazer um comentário, uma análise, né? Dar uma opinião sobre um assunto do dia, de preferência que esteja dentro do jornal, que seja tema de uma reportagem, até porque aí você linka o jornal todo, né? E nisso acaba que a Câmara sempre está lá sendo pauta do seu comentário do dia, né, Lúcio? Olha, a Câmara é o seguinte, é um caso à parte, né? Agora eu acho também o seguinte, viu, Diego? Eu acho que os órgãos de controle e fiscalização precisavam também começar a olhar para outros poderes e instituições, tá? A Câmara é muito visada, muito visada. Agora é o seguinte, comete erro demais, não é? Erro demais. Já que você citou, vou relembrar aqui, na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, a Câmara de Cuiabá, a base aliada, ou melhor, a base alienada, né? Eles fizeram lá uma lei que só tinha um artigo. Sabia? É proibido fiscalizar. Revogam-se as disposições em contrário. Tinha lá, porque é o seguinte, porque se alguém quisesse fiscalizar uma secretaria, tinha que fazer um ofício. Olha, eu quero ir no posto de saúde. Avisar antes de... Espera aí, o que é isso? Ou seja, onde é proibido fiscalizar, acontece todo tipo de absurdo. Infelizmente. Ô Vini, você quer fazer uma pergunta para encerrar bem rápido? Não, é que ele falou essa questão de fiscalizar e a gente está tendo um contraponto, né, nessa gestão atual, que é uma gestão que se autofiscaliza. Você acredita que isso vai possivelmente dar certo? Porque a gente também tem uma base bem forte, né, do prefeito atual que defende esse sistema de controle atual do prefeito, que é se autofiscalizar, né? Vinícius, desculpa aí. Tanto em Várzea Grande como aqui em Cuiabá, eu acho que a receita, até os opositores de Abílio Brunini, principalmente do Abílio, teve um opositor, ele falou, olha, vamos esperar 6 meses, né? Mas a administração do Abílio, olha, está muito, mas muito melhor do que a gestão do Emanuel. Mas também é o seguinte, né? Ser pior que o Emanuel ia ser difícil, hein? Bom, Lúcio, acabou o nosso tempo. Quero agradecer aqui. Quero agradecer a sua presença. O programa foi tão leve e acabou o nosso tempo. Não tem mais nada. Tomara que do lado de cá eu tenha atendido bem vocês. E parabéns pelo seu dia. Hoje, dia 1º, dia do trabalhador. E obrigado pela presença aqui. Volte sempre. Exato. Muito obrigado. Rede social, quem quiser acompanhar? Blog do Lúcio Sorge. Tá certo, tá. Obrigado, Lúcio. Boa Obrigado, Elise e Mar, pela presença aqui na bancada do Roda de Entrevista. Parabéns pelo seu dia, do dia do trabalho. E volte sempre. Obrigada também pelo convite. Né? Minha rede social é Elise Mareme e eu tô lá na Rádio Cultura. E lá com a Michele Figueiredo, Antero Paz de Barro. E nas quartas, o Lúcio Sorge comentando os bastidores da política. Eu ouvi a última quarta-feira da participação dele lá. Obrigado, Pablo, pela presença aqui. Feliz dia do trabalhador também para você e volte sempre aqui na bancada.
Obrigado, Diego, pelo convite, pela experiência. E, Lúcio, obrigado pela oportunidade de estar com você. Espero que me dei bem como estudante de jornalismo. E obrigado. Obrigado também, Vinícius, pela presença aqui na bancada do Roda de Entrevista e parabéns pelo seu dia. Obrigado, né? Apesar que muitos pensam que jornalista não trabalha, nós trabalhamos. Feriados, trabalhamos também. E quero agradecer quem quiser acompanhar meu trabalho, Vinícius Ferreira, Vini Ferreira TV, ou se não, meu perfil Tá Querida, que também é um veículo de comunicação, né? Que informa as pessoas também. Informa as lá, pessoas aqui de Cuiabá. Bom, obrigado a você de casa que nos acompanhou até agora. O Roda de Entrevista fica por aqui. Para você rever essa e outras edições, é só acessar o site tvmaisnews.com.br. A gente volta na próxima quinta. Uma boa noite e um bom finalzinho de feriado para você. Foi.